sou a Melissa, sou psicóloga e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mães narcisistas. Se você tem uma mãe que geralmente não te elogia, te coloca para baixo, que não consegue entender suas emoções, inclusive ela proíbe, o seu sofrimento, não considera, os motivos pelos quais você está triste, não permite que essas emoções sejam vivenciadas, aquela mãe que causa uma rixa entre os irmãos, que coloca os irmãos uns contra os outros, aquela mãe que elege os filhos, um é um filho maravilhoso, o filho de ouro, e o outro é o bode expiatório. Provavelmente você está diante de uma mãe narcisista, então esse vídeo é interessante para você. Então vamos entender um pouco mais sobre essa questão. Antes de começar o tema, eu gostaria de te perguntar se você já é inscrito no canal. Se ainda não é, por favor, se inscreva. Se gostar do conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar, deixar um comentário. Esse tipo de ação faz com que o YouTube entenda que o vídeo é relevante, o conteúdo é legal e ele envie para mais pessoas que realmente precisam conhecer mais sobre esse tema. Tema, inclusive, que foi sugerido por uma inscrita lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue lá, vai lá, psicóloga Melissa Guimarães. Ela sugeriu esse tema porque eu abri uma caixinha de perguntas, pedindo sugestões para vocês, e um dos temas de destaque foi esse. Eu falei, nossa, é verdade, eu nunca falei sobre esse tema, é um tema tão importante. Então vamos entender o que significa isso, ter uma mãe narcisista. Como é uma mãe narcisista? Primeiro assim, uma personalidade narcisista é aquela autocentrada, que se volta para si, que depende muito da aprovação do outro. É aquela personalidade que tem uma necessidade exacerbada de admiração. Ela também tem baixa empatia pelas pessoas, ela tem uma visão distorcida da sua superioridade, então ela geralmente se acha superior aos demais. Então é uma pessoa que geralmente tem muita dificuldade de pedir ajuda. Geralmente elas não pedem, porque os outros são muito inferiores, como que eles irão ajudá-las? Inclusive, isso é um ponto central pelo qual elas não buscam psicoterapia. Dificilmente uma mãe narcisista ou uma pessoa com essa personalidade irá procurar uma ajuda. É uma mãe também que fantasia sobre o seu poder, a sua beleza, a sua capacidade. Sabe aquela pessoa que conta, os seus feitos? Nossa, mas eu cozinho maravilhosamente bem, eu sou muito boa em conversar com as pessoas, eu sei convencer as pessoas muito bem, eu vendo muito bem no meu trabalho. É uma pessoa também que geralmente usa da mentira para manipular as pessoas ao seu redor. Manipular em que sentido? Para obter exatamente essa admiração do outro. Porque essa mãe narcisista, essa pessoa com essa personalidade, ela depende da admiração do outro para existir. É uma mãe também que esconde as suas emoções, é uma pessoa que está sempre bem, ela não gosta de mostrar que ela pode fraquejar, que ela é vulnerável de jeito nenhum. É uma pessoa que esconde, tenta esconder a todo custo e também não aceita que os filhos geralmente sofram, que os filhos sejam vulneráveis. É uma mãe que não dá muita bola para choro, para dor emocional dos seus filhos. E outra característica que elas têm é que elas geralmente gostam de ser o exemplo dos grupos dos quais elas participam, mas não para serem melhores mesmo, um ser humano melhor, não. Justamente para quê? Você já deve saber aí, para obter a admiração dos outros, porque a admiração alheia é justamente o combustível dessa mãe narcisista. Então, o que acontece, quando ela se torna mãe? Quando ela se torna mãe, ela vai usar os filhos também para obter essa admiração. Então, se tem mais de um filho, geralmente um filho se destaca ali cognitivamente, ela vai eleger esse filho como o filho de ouro, que a gente chama, e vai projetar nesse filho tudo que ela gostaria de ser, de ter, de se comportar de bom nesse filho. O outro filho, que é o filho que apresenta às vezes alguma dificuldade de interação, às vezes de cognição, não gosta muito de estudar, é o filho que vai ser tido como bode expiatório, e nesse filho ela vai projetar todas as suas frustrações, todo o seu lado negativo que ela jamais vai reconhecer que tem, ela vai jogar, vai projetar nesse filho. Ah, Melissa, então tem sorte quem é o irmão, quem é o filho de ouro que essa mãe elege. Não. Os dois saem perdendo e muito. Esse filho de ouro, ele vira um escravo do sucesso dessa mãe, dessa representação de sucesso que ela tem. Então ele não consegue muitas vezes, na sua vida adulta,
ser feliz, fazer escolhas por ele mesmo, porque ele continua sendo muito influenciado por esse desejo de perfeição da mãe. Então é um filho que se escraviza, né, em função dela para ser sempre melhor, querer fazer as melhores escolhas, e geralmente ele é manipulável também, né, nesse sentido. Ele até pode se sair bem financeiramente, na profissão, mas ele não vai ser uma pessoa feliz, porque as escolhas não são geralmente feitas por ele, mas por essa influência materna. O outro também vai sofrer, porque o outro, por mais que ele melhore, por mais que ele tenha uma vida legal, que ele consiga superar os pontos que ele tinha de dificuldade, essa mãe jamais reconhecerá. Então percebe? Os dois perdem, né? Eu vou colocar 2 filhos aqui para a gente ter esse parâmetro. Mas todo mundo sai perdendo. Porque o que ela vai fazer, na verdade, ela não ama mais o filho de ouro que ela elegeu. A verdade é que o filho de ouro representa para ela o seu espelho. Então o sucesso dele representa a admiração dos outros para com ela. Enquanto o outro, né, representa o seu lado negativo sendo exposto. Por isso que ela vai querer acabar com o outro. Né, vai querer esconder, não vai contar muito, não vai falar sobre ele, vai mostrar muito mais o filho de ouro, vai falar muito mais sobre o filho de ouro. Mas os dois sofrem com esse tipo de abandono emocional, né? Ela não tem esse carinho, esse afeto, essa empatia, nem para com um, nem para com o outro. E sabe o que é mais doloroso às vezes? É que essa mãe narcisista, às vezes a gente vai pensar que é uma mãe doente. Ela é doente emocionalmente, no sentido assim, que ela se prejudica os outros ao redor, porque é um transtorno de personalidade. Porém, ela é funcional. O que isso significa? Ela trabalha, ela tem um casamento, ela faz parte de grupos de estudos, ela, enfim, ela transita bem socialmente. E lembra que eu falei da característica de que ela não mostra suas vulnerabilidades nem suas emoções? Então, dificilmente alguém vai acreditar se um dia esse filho falar: nossa, minha mãe me trata mal, minha mãe não valida minhas emoções, a minha mãe me humilha, minha mãe me manipula. Dificilmente alguém, porque essa pessoa esconde as emoções. Então, para as pessoas de fora, ela é sempre muito alegre, ela é sempre muito positiva, ela é uma pessoa determinada, que nunca fraqueja. Ela lembra o exemplo por onde ela passa. Então, o que esse filho, gente? Esse filho sofre muito, né, diante dessa mãe narcisista, porque ele fica sozinho e ele fica pensando assim: gente, como que eu posso sentir tanta coisa ruim pela minha mãe, né, como se ela realmente me fizesse mal, mas ela é minha mãe, então eu preciso amar, porque essa crença social de que a mãe tem que estar no topo e a gente tem que amar, né, sobre todas as coisas, né, tem que, enfim, honrar pai e mãe, essa crença, né, que vem das religiões, nós temos de fato, mas existem mães que realmente fazem mal para os seus filhos. E outro ponto é porque, assim, às vezes, quando a violência é física, é fácil identificar, é fácil que as pessoas reconheçam, né, sejam empáticas com esses filhos, mas quando é uma violência emocional, que é o que acontece, né, com essa mãe narcisista na maior parte das vezes, não que não possa haver o outro tipo de violência, mas geralmente é uma violência velada, uma violência emocional, sabe aquela tortura psicológica? A mãe manipula, faz tortura psicológica para que esse filho faça exatamente o que ela quer, né? Exatamente promova essa admiração que ela precisa. Por quê, gente? Porque essa mãe é má? Então aqui é um ponto que eu preciso, assim, que vocês entendam como filhos, né? Porque eu sei que quem não tem esse tipo de mãe, quem nunca ouviu falar sobre esse transtorno, pode estar achando muito pesado, né? Muito difícil imaginar que uma mãe faça mal a um filho, assim, emocionalmente. Mas existe, tá? É real. E as pessoas que sofrem com mães narcisistas, elas sabem, só elas sabem o quanto essa dor ecoa, né? Por longos e longos anos dentro de si, o quanto elas são sozinhas, fica nessa solidão profunda porque não tem com quem falar, porque ninguém acredita nelas. Então, é preciso entender o que aqui dessa questão, que essa mãe é má por si mesma, não é isso. O que está no fundo de tudo, desse comportamento, desse modo de ser dessa mãe narcisista? É uma profunda insegurança. Tem várias causas, mas eu não vou entrar nas causas, mas uma que eu vejo com muita frequência diante, né, desses casos de mães narcisistas
é justamente uma infância insegura, uma infância sem afeto, uma infância sem carinho, sem proteção. Então, geralmente a mãe narcisista, ela também foi uma vítima, né, de uma infância difícil, de uma infância desprotegida, ameaçadora, diferente do que é o ideal para que a gente cresça bem, para que a gente cresça saudável emocionalmente. Agora, isso justifica esse comportamento? De jeito nenhum, né? A gente sabe como os filhos sofrem. E aí, o que a gente pode fazer diante disso? Como filho, como você pode fazer diante dessa questão? Ah, levar sua mãe para o psicólogo, levar sua mãe para o psiquiatra, né? Seria muito bom, né? Se ela realmente fosse, se ela se dispusesse a melhorar, a olhar, né? Fazer um processo de autoconhecimento, seria maravilhoso. Mas eu preciso te falar uma coisa que é dura de ouvir, mas é real, para que você realmente não se apegue, né, a essa mudança. Dificilmente, eu vou falar dificilmente, mas é quase impossível que uma mãe narcisista reconheça as questões que ela precisa melhorar. É praticamente impossível. Porque lembra que ela tem um senso distorcido de poder, de realização. Então, assim, ela se sente superior aos outros. Então, se ela topar um dia, né, fazer terapia, vai ser com algum bambambam aí da psicologia de destaque, porque ele sim pode ser que seja um pouco, né, assim, no nível dela que ela precisa, mas ela não vai em qualquer um. E dificilmente ela irá. Então, o que você, como filho, pode fazer? Busque você ajuda profissional. Em primeiro lugar, busque a terapia para você entender, compreender todo esse processo. Porque aí você vai ser menos vulnerável ao que ela disser, ao que ela falar, às críticas que ela desferir contra você. E você vai poder aos poucos, vai conseguir se afastar, talvez fisicamente e até emocionalmente dessa mãe. Porque essa mãe, ela é tão manipuladora que você pode até se distanciar fisicamente, que emocionalmente você ainda fica conectado a ela, né? Fica ali refém da manipulação que ela faz. Então é muito difícil, gente, se desvincular desse tipo de mãe, né? E é necessário para que você cresça, necessário para que sua vida modifique, para que você seja feliz, para que você recupere a sua autoestima, recupere a sua segurança, né, seu alto valor. Então é muito importante que você busque terapia, você entenda que você só pode fazer algo por você não tem como interferir na mudança do outro, mas na sua você é capaz. A sua está ao seu alcance, mas a dela não. Ah, Melissa, mas eu queria tanto, porque enfim, eu fico imaginando se eu tivesse uma mãe assim, se eu tivesse uma mãe amorosa, se eu tivesse uma mãe que me elogiar. Isso não vai acontecer, infelizmente. A partir de agora, né, é você que precisa reconhecer as suas características positivas, o que você tem de bom, para que você siga em frente, para que você retome, né, o seu caminho com força, identificando as suas potências. E para isso, nada melhor do que um processo de psicoterapia. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma para você identificar se você está sofrendo esse tipo de questão aí na sua casa, se a sua mãe tem essa personalidade narcisista, se você está em sofrimento em função, né, desse comportamento, desse jeito de ser. Então eu quero terminar esse vídeo falando para você, não fique sofrendo sozinho, busque ajuda profissional. É a melhor forma de você retomar, né, a sua vida, recomeçar de um jeito diferente a partir de agora, certo? Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.